engenheiros! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula deste treinamento. Eu sou o engenheiro Daniel Lemos, atuante neste mercado da engenharia mecânica há mais de 10 anos. E nesse treinamento eu estou te ensinando a atuar na engenharia mecânica como engenheiro mecânico autônomo e te ensinando a faturar acima dos 15 mil reais como engenheiro mecânico autônomo. Para você chegar em qualquer lugar, poder bater no peito e dizer eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo. Não porque eu fiz uma faculdade, mas porque eu atuo. Vambora! Como eu te mostrei na nossa última aula, na nossa aula 1 desse treinamento, mostrei a minha história lá, que eu comecei sem experiência nenhuma. Comecei quando eu trabalhava paralelamente, comecei a trabalhar na engenharia mecânica sem experiência nenhuma e mostrei vários casos de alunos meus que começaram da mesma forma. Engenheiros que não tinham experiência nenhuma e hoje estão faturando acima dos 15 mil reais todos os meses. E a minha própria experiência, lá no começo, comecei sem experiência nenhuma. E para te provar cada vez mais isso, eu quero colocar aqui mais alguns casos dos meus alunos que aconteceram a mesma coisa. Olha lá. Hoje os meus ganhos estão acima dos 15 mil reais. Eu já fiz laudo de 9 mil reais, laudo de 5, laudo de 4, laudo de 3, de 2, de 1.000, de 800. Então a gente tem muito serviço, muito campo, tem que ir para cima. É difícil descrever esse sentimento, mas é uma sensação de missão cumprida, sabe? De vitória, de realmente foi para isso que eu estudei, é isso que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. Então, assim, é gratificante demais você ser valorizado por todo aquele esforço que você teve durante a faculdade. É gratificante demais. A liberdade que você tem sendo autônoma é muito boa, assim, sabe? Coisa boa a gente se acostuma rápido, né? Não? Nunca pensei em ser autônoma, mas agora, depois que eu fui autônoma, eu nunca mais pensei em ser CLT, sabe? Hoje, a minha meta é crescer. De uns 3 meses para cá, eu vim fortemente atuando como perito judicial e na área de NR12, total aí de 60k. Em 3 meses, uns 20k por mês. Se isso mudou a minha realidade, completamente, né? Não tenho nem o que falar, isso atuando somente meio período me dedicando a essas duas áreas. É gratificante, né, você poder fechar algo que realmente te dá resultado e te leva a uma mudança na sua vida. Então hoje, né, eu consigo aí, dentro de um mês, tirar numa faixa salarial, realmente, de um engenheiro. E na aula de hoje eu vou te mostrar 6 passos simples para você, engenheiro mecânico, realizar qualquer serviço na nossa área, mesmo sem experiência nenhuma, e chegar ao tão famigerados 15 mil reais de faturamento por mês. Então eu vou te mostrar um serviço passo a passo e os 6 passos para você realizar qualquer serviço. Serviço em qualquer área da engenharia mecânica. Mas se você aí ainda não viu o nosso conteúdo da aula 1, da aula que foi a hora na segunda-feira, lá eu mostrei 10 áreas. Na verdade, muito mais que 10 áreas. Muito mais que 15 áreas, na verdade. Eu mostrei muitas áreas lá que você, engenheiro mecânico, pode atuar. São mais de 15 oportunidades para você, engenheiro mecânico, atuar. Mostrei as áreas, mostrei serviços, mostrei casos de engenheiros que já atuam nessas áreas. Tudo para te mostrar o tamanho da área da engenharia mecânica que você pode atuar e faturar acima dos 15 mil reais. Poder bater no peito e dizer eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo. E se você perdeu essa aula, você precisa ver, porque essa é a nossa segunda aula. A primeira aula foi na segunda-feira, às 20 horas. Se você perdeu, termina de assistir essa aula aqui, depois volta aqui nesse vídeo mesmo, aqui na descrição, você vai encontrar o link dessa primeira aula. Assiste, termina, depois volta aqui e assiste a primeira aula para você não perder nada, para você continuar aqui no nosso caminho rumo aos 15K. E antes de começar com esse conteúdo que eu separei com todo carinho para vocês, para que você consiga aprender na íntegra os 6 passos para você realizar qualquer serviço na engenharia, eu gostaria de agradecer as centenas de comentários que nós temos recebido nas nossas páginas do treinamento, nas páginas do YouTube, nas nossas páginas do blog, no YouTube, Instagram e etc. Gostaria de agradecer o carinho de todo mundo. Foi realmente uma avalanche de comentários e me agrada muito ver essa comunidade de engenheiros mecânicos que estão se formando. Antigamente eu via tantos engenheiros ali desacreditados, reclamando da profissão. Agora a galera tá ansiosa, a galera tá animada, a galera tá vendo uma luz no fim do túnel. E não é um túnel, hein? Não é um trem, quer dizer. É uma luz no fim do túnel que vai te levar para algo melhor, um patamar melhor que você tem hoje, poder atuar na engenharia. Então, fico muito
feliz com a transformação que esse treinamento está ocasionando na vida de tantos engenheiros mecânicos. Bom, e agora eu quero te mostrar na prática os 6 passos simples, claro, exato, para você realizar qualquer serviço na engenharia mecânica, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Preparei um material aqui muito top, que vai te preparar como um verdadeiro engenheiro mecânico. Então agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como realizar um serviço do zero. Os 6 passos para você realizar um serviço também. Vamos lá, vamos embora. E antes da gente começar, gostaria de te avisar sobre as senhas desse material. Se você já baixou o nosso material da aula 1, você sabe da qualidade desse material. E esse material não é diferente. O material da aula 2, a gente vai fazer uma senha para ele também. Uma senha dividida em 2, igual à aula 1, tá? Então, a primeira parte da senha é, anota aí, 0105, tá? E a segunda parte eu passo mais para o final da aula. Junta as 2 senhas para você poder baixar o material, para você ter acesso a esse rico material que eu vou compartilhar com vocês hoje, que eu vou apresentar sobre 6 passos simples para você realizar qualquer serviço na engenharia mecânica, mesmo sem experiência. Você não vai se arrepender. Então, deixa a sua curtida aí para você conseguir baixar esse material. Vou postar a meta de curtidas aí do lado, aí no chat. Então, a gente vai precisar bater essa meta para você ter acesso. Quem quer o material, deixa a curtida. Quem não quer o material, deixa a curtida também para ajudar os coleguinhas que querem o material aí, tá? Vamos cada um fazer a sua parte. Então, vamos lá. Quais são esses 6 passos? Primeiro, capacitação. Segundo, prospecção de clientes, orçamentos, contratos, serviço e a renovação do serviço. Então, esses são os 6 passos. Daniel, o que é a capacitação? Vou passar agora mais ou menos o que é cada um deles. Depois eu falo com mais calma cada um deles o que é, explicando para vocês um pouco mais desses 6 passos, tá? Primeiro passo, a capacitação. Tudo parte daqui, galera. Você precisa ter capacitação para poder realizar o seu serviço, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, prospecção de clientes, que é onde você vai prospectar os seus clientes. Nem só da parte técnica é feito o engenheiro, você precisa ter também a parte comercial, que é a parte da prospecção de clientes. Orçamentos é o terceiro passo, como elaborar um orçamento matador, para você mostrar para o seu cliente que você faz um bom trabalho, que a sua empresa de engenharia mecânica não é só uma empresa boa, mas ela parece uma empresa boa também. É isso que a gente passa através do orçamento. Quinto passo, contrato, para você não ter dor de cabeça, fechar o serviço com seus clientes sem ter dor de cabeça e ambas as partes ficarem amarrados, para ambas as partes terem garantias. Serviço, né? O quarto passo, quinto passo, serviço, né? Quarto passo, contrato. Quinto passo, serviço, vistoria, laudo técnico, ART, como é que funciona todos os passos de um serviço. E o sexto e último passo é a renovação. O que é a renovação? É a bola de neve do bem, que eu costumo falar. Por que a bola de neve do bem? Sabe quando uma bola desce da montanha, da neve, bola de neve, ela só vai aumentando de tamanho. Com a gente serve da mesma forma, porque a nossa carteira de clientes ela é cada dia maior. Por quê? Porque a gente trabalha com renovação. Então, cada ano você tem mais clientes e a cada ano você tem mais renovações. Isso vai deixar a sua carteira de clientes cada dia maior, te trazendo um maior faturamento. Para você conseguir, chegar naquelas plaquinhas ali também, tá? 15 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil reais de faturamento. Então agora eu vou te mostrar como que é feito aqui na nossa empresa, na Engenhando Soluções, esses 6 passos, para você aprender a realizar qualquer serviço na prática da engenharia mecânica. Então vamos lá, Primeiro passo é o passo da capacitação. Divido o passo da capacitação em 2 aqui, tá? Parte comercial e parte técnica. Por quê? Muitos engenheiros por aí, galera, ensinam só a parte técnica do engenheiro. Só, por exemplo, você fazer um serviço como que é a parte da norma, parte da vistoria, parte de laudo técnico e etc. Mas se você não tiver serviço, como que você vai realizar esse serviço? Como é que você vai treinar a sua parte técnica? Então, para mim, engenheiro Daniel, eu considero a parte comercial, ela a principal, ela mais importante do que a parte técnica. Se você não tiver a parte comercial, você não consegue nem chegar na técnica, tá? E a parte técnica, male você pode fazer uma parceria se você não souber. Mas a parte comercial, não. Se o engenheiro capta um cliente, vai ser um cliente dele, não o seu. Mas se você capta, você pode fazer uma parceria com outro engenheiro, tá? Então, primeiro vem a parte comercial. É você entender quem é o seu cliente, aonde ele está, do que ele precisa e como você, engenheiro mecânico, pode ajudar esse seu cliente.
qual que é o serviço que você pode desenvolver para esse seu cliente. Conseguindo fechar os seus clientes, aí sim você vai para a parte técnica, que é você realizar o seu serviço na prática, tá? Então, a parte comercial, você entender qual serviço pode fornecer para o seu cliente, entender quem ele é, esse seu cliente, qual é o seu avatar, eu vou explicar isso mais para frente também, e depois vem a parte técnica. Que é a parte técnica? Você entender quais são as normas NRs, normas NBRs, decisões normativas do CREA-CONFEA, leis e decretos, você vai precisar para você aprender a parte técnica. Você precisa reunir tudo isso para você aprender a parte técnica. E isso, galera, a parte técnica é uma para cada área. Então, para a área de brinquedos e playgrounds, você vai ter as normas NRs, NBRs, decisões, leis, decretos. Área de ar-condicionado, você vai ter que ter tudo a mesma coisa de cada uma das áreas. Você entender esse material. E na aula de hoje também, galera, eu vou mostrar para vocês um hack para vocês aprenderem mais rápido, para vocês não perderem tempo na hora do estudo. Porque o estudo ele é muito importante para você aprender. E aí você já aprende já criando os seus materiais. Eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho, no decorrer dessa aula. Como é que você faz para ter uma capacitação contínua, uma aprendizagem contínua? Leis, decretos e decisões tem que estar sempre se atualizando. Leis, decretos e decisões de cada uma das áreas. Normas ABNT e normas NBRs. NRs e NBRs. As NBRs são as ABNT e as NRs são as normas do Ministério do Trabalho. Isso para cada uma das áreas. Tem que estar sempre aprendendo, sempre consultando, sempre estudando essas normas, tá? Internet e livros é muito importante. Internet hoje, galera, você vai ter muita coisa aí, muita coisa certa e muita coisa errada também. Então, muito cuidado com a internet. A internet é mais para tirar uma dúvida ou outra, tá? Livros também, a gente tem um problema dos livros é que são muito técnicos, muito teóricos e pouco práticos, tá? Você vai ter aí treinamentos objetivos, foca em treinamentos objetivos. O que eu digo com treinamentos objetivos? Hoje nós temos muitos treinamentos por aí que são muito teóricos. Você aprende, mas não aprende na prática. Você não aprende a conquistar um cliente, fazer dinheiro com aquele treinamento. Só aprende a fazer e depois você sai do treinamento e se vira. E não é assim que funciona. Eu gosto de treinamentos que são práticos, que são ali objetivos. Tudo bem, eu aprendi isso, como é que eu faço para aplicar isso num cliente meu e ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro em uma semana, 2 semanas, 1 mês. Não daqui a 10 anos, 20 anos, você vai ser um bom profissional e não sei o quê, não sei o que lá. Isso eu não gosto. Gosto de treinamentos objetivos, tá? Curso de vendas para engenheiro também é muito importante, na verdade, para todo mundo é importante, né? Curso de marketing também, para você aprender a fazer os seus Google Ads, seus marketings aí. Inclusive, marketing, galera, é o que eu vou ensinar na aula 3, tá? Na aula de amanhã. Então, não perca a aula 3, que a aula 3 eu vou te ensinar tudo sobre Google Ads, sobre marketing. Isso você não encontrar em lugar nenhum, tá? Treinamento gratuito, ensinando sobre Google Ads em lugar nenhum. Eu vou te ensinar amanhã como é que eu faço aqui os meus anúncios gratuitos, tá? E aí você pode também seguir o caminho das pedras. O que é isso? Isso é a técnica que muita gente usa. É você seguir pessoas que têm sucesso nessa área, que já fazem isso e têm resultados. Então segue essas pessoas, cola nelas e aprende tudo que elas têm. Consome tudo que essas pessoas têm. E aí você vai ter pessoas que ensinam com treinamentos gratuitos e treinamentos pagos. Consome tudo. Tudo que você puder, consome dessas pessoas, porque você vai colar nelas e vai aprender. O que essa pessoa tiver 10 anos de experiência, você vai aprender em um treinamento de 1 mês. Então, vale muito a pena seguir o caminho das pedras. Segundo passo do seu serviço é a prospecção de clientes. E aqui a regra é simples. A gente tem uma meta todo mês. Enquanto a gente não bate essa meta, prospecção no talo, galera. Prospecção ativa, isso eu fazia muito no passado, hoje eu faço pouco. E prospecção passiva. O que é prospecção passiva? É onde os clientes entram em contato comigo. Então a gente tem anúncios pagos na maioria das vezes, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, etc. E aí os clientes entram em contato com a gente. Então você vai definir o seu objetivo, por exemplo, 15K mensal. E através desse objetivo você vai lutar para você conseguir esse objetivo na prática. Então é assim que funciona a prospecção de clientes. Ah, não, esse mês eu quero mais, quero 30 mil mensal. Então vamos lutar, prospecção de clientes no talo, até você conseguir esse faturamento de 30K mensal. Então essa prospecção pode ser ativa, você entrando em contato com os clientes,
ou passiva, os clientes entrando em contato com você, você colocando anúncios na internet e os clientes entrando em contato com você. Como que você vai fazer a sua própria prospecção de clientes? Então, primeiro, você precisa estudar o mercado, estudar muito bem o mercado que você quer atuar, tá? Isso é muito importante, não é só sair atuando de qualquer jeito. Você acha que as empresas, quando elas vão lançar um produto, elas não estudam o mercado? Então, você, engenheiro mecânico, é a mesma coisa. Você precisa estudar o mercado. Quando eu digo estudar o mercado, é estudar as empresas que você quer atender, estudar a concorrência também, estudar tudo. Tá? Você precisa estudar o mercado, entender do que é composto esse mercado. Tá? Você precisa entender o que o seu cliente precisa. Lembra que eu falei para você? O que o cliente precisa e como você, engenheiro mecânico, pode ajudá-lo? É isso que você precisa fazer. Você precisa também definir o cliente ideal. Quem vai ser o seu cliente ideal de início? Você vai começar atuando em quantas áreas? Então, dependendo de quantas áreas você começar atuando, você vai ter vários clientes ideais ali, um de cada área, mas um em cada área você precisa ter o seu cliente ideal de cada uma das áreas também, tá? Você precisa ajustar a sua oferta mediante a esses estudos, para você deixar a sua oferta ali, ó, matadora, a oferta irresistível, beleza? Você precisa colher feedback dos seus clientes. Conforme você começar a captação de clientes, a prospecção de clientes, você precisa colher esses feedbacks para saber se você está no rumo certo mesmo ou não, para saber se você está no rumo errado, beleza? Você precisa listar o maior número de empresas possíveis. Então, liste empresas. Na aula de amanhã, eu vou dar uma dica para você conseguir o primeiro cliente amanhã mesmo, tá? Porque amanhã é a parte de marketing mesmo. E ali eu vou dar uma dica para vocês que eu dou no meu treinamento completo, no meu treinamento pago. Eu vou dar na aula de amanhã. Então, você precisa listar o maior número de empresas possíveis e aí você vai entender do que eu estou falando lá, tá? Você vai precisar de um curso de vendas ou um curso de marketing, uma visão estratégica do negócio. Isso é muito importante também para você, tá? Principalmente de alguém que já trabalha nesse negócio, que tem contato com esse negócio, de um engenheiro mecânico, de alguém que esteja nesse mercado, tá? Seguir o caminho das pedras, de alguém que já trabalhou com isso, ou de repente você estudar algum concorrente seu, estudar alguém que você possa seguir os caminhos, para você não ficar caindo em qualquer buraco, para você seguir o caminho de alguém que já se deu bem, que já está trilhando o caminho, para você tentar ali, ó, seguir os mesmos caminhos. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é o orçamento. Então você vai ter sua lista de clientes, você vai começar a fazer sua prospecção de clientes. Obviamente um ou outro vai pedir um orçamento, legal, gostei. Se você entendeu, né, quem é o seu cliente ideal, como, né, elaborar essa oferta, estudar o mercado, oferecer oferta irresistível, o orçamento, ele faz parte da oferta irresistível. Então, quem quiser um modelo de orçamento, dá um print aí nessa tela, ó, dá um print aí que você tem um modelo de orçamento, um modelinho simples ali que eu coloquei, nosso, tá? Você vê que tem o nome da nossa empresa ali em cima, tem a marca d'água ali no meio, tem embaixo também o rodapé, também que não tá aí, mas tem o nosso rodapé, porque tem nosso telefone, endereço, etc. Tá? Então, tem tudo aí. Esse é um orçamento para laudo de brinquedos, por exemplo. E aí nós temos aqui um modelo de orçamento para cada área. Quarto passo, contrato. Você mandou o orçamento para o seu cliente deu ok, aí é o momento de você mandar o contrato para ele. Então aí também tem um pouco do nosso contrato. Tem lá a nossa marca d'água, papel timbrado, com cabeçalho, rodapé, tudo certinho. Então tem um contrato, dá um print aí se você quiser um modelinho de contrato, quiser um início aí para você já começar, então tem que ter um contrato. E aí eu faço um parênteses. E se o cliente não pagar, Daniel? Se eu faço contrato com o cliente, faço o serviço e o cliente não paga? Dá uma olhada aí de um aluno meu que ele falou, ó, boa tarde, Daniel, foi um dinheiro muito bem investido no seu curso. São informações preciosas para se obter um retorno financeiro rapidamente. E aí ele coloca uma dúvida, ó, no laudo, deixei bem claro que parcelei em 2 vezes o meu pagamento, as datas e os valores. Caso, na parte contratante, ele não pagar a parcela, tem como eu cancelar a RT? Eu tenho a obrigação de devolver a primeira parcela já paga? Então, um parênteses aqui, tá, galera? Nós não temos o porquê ter clientes inadimplentes. Sabe por quê? Porque a gente tem a faca e o queijo na mão. Você é engenheiro mecânico, você faz o serviço para o seu cliente, você emite a RT. Se o cliente não pagar, eu só falo uma coisa para ele. Falo, ó, se você não pagar, a gente vai ter que cancelar a sua RT. E aí, cancelando a sua RT, eu não sei o que isso pode te gerar. CREA, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Anvisa, enfim, qual órgão que vai ficar ciente disso? Então, eu deixo muito claro isso para o meu cliente. Se houver um cancelamento de RT,
é complicado para ele também, tá, galera? E ele, na maioria das vezes, o cliente é quem mais precisa dessa RT. Então, não tem o porquê ele não pagar, tá? Desde que você faça tudo certinho. Então, na nossa área, a inadimplência é muito próxima de zero, tá? Não vou falar que eu nunca tive, porque eu já estou mais de 10 anos. Então, lá no meu começo, eu fazia errado e eu já tive, sim, inadimplências, tá? Mas hoje eu trabalho da forma certa e desde que eu organizei a minha forma de trabalho, com orçamento, contrato tudo certinho, não tenho mais inadimplência. Então, emitiu o contrato, mandou para o seu cliente, sempre contratos assinados, tá? Jamais mande o contrato para o seu cliente, ele não vai assinar e você vai começar o serviço. Não. Contrato sempre assinado. E agora entramos na etapa mais crucial, que é a etapa técnica, né? Realização do serviço necessariamente. Porque até agora a gente passou algumas etapas, que agora é a etapa principal. E agora chegamos na principal etapa, que é a conclusão do serviço, né? Já passamos todas as etapas preliminares ali, agora necessariamente a conclusão. Então, o que você vai ter na conclusão do seu serviço, na realização do seu serviço? Primeiro, vistoria inicial, tá? Então, sempre que você for fazer um serviço, primeiro a vistoria inicial, você vai elaborar um laudo de adequação, se for necessário. Na maioria dos casos, a gente precisa elaborar um laudo de adequação para o seu cliente. E o que é o laudo de adequação? É você mostrar para o seu cliente o que precisa ser mudado, quais os pontos precisam ser melhorados na segurança da máquina ou do equipamento, para depois ele fazer a adequação, tá? Esse é o objetivo do laudo de adequação. Depois você faz uma vistoria final para saber se está tudo ok, elaboração de laudo final, ART, nota fiscal e o feedback do seu cliente é sempre muito importante. Agora vamos passar etapa a etapa e eu vou te mostrar com exemplos isso. Bom, e agora, galera, eu vou mostrar para vocês exemplos de vistorias na prática, né? Então tem a trituradora de alimentos aqui, tem uma câmara climática aqui e tem os andaimes. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a vistoria inicial e depois como é que a gente faz o laudo de adequação, laudo final, vistoria final, tudo passo a passo, tá? Então aqui, ó, o vídeo da trituradora de alimentos. Então você veja que eu estou mostrando todos os pontos dela, né? Analisando a máquina como um todo. Então você vai analisar desde a parte do mexedor ali da máquina, desde a parte da sustentação da máquina, do basculante dela, tudo, como é que ela vai funcionar na prática e o que você vai precisar adaptar ela para que ela funcione conforme a NR12 nesse caso, tá? Agora da câmara climática, que é esse vídeo do meio aqui, ó. Nossa, eu tô achando que era ar-condicionado aqui, mas não é. O refrigerador que tá aqui. Então, esse cliente, galera, ele importa essa máquina, só vocês terem uma ideia, ele importa essa máquina, chegando aqui no Brasil, precisa ter laudo de engenheiro mecânico. Mesmo a máquina sendo nova, ela importando a máquina direto da fabricante, mesmo assim, para ela vender essa máquina, porque esse cliente meu ele é um revendedor, então ele importa ela, e quando ele vai vender ela, os clientes exigem laudo técnico e RT de engenheiro mecânico. Por quê?
Porque ela vem de outro país. Então, para ela funcionar no Brasil, ela tem que estar de acordo com a NR12. E é para isso que a gente adequa ela. Então, para vocês verem o tamanho da área, tá, galera? O quanto a área precisa do engenheiro mecânico. E cada dia mais isso está crescendo. E o terceiro e último exemplo é o que eu vou mostrar para vocês, um laudo de adequação, que é desse andaime aí, tá? O andaime do Senac, que eu faço o laudo aí já há mais de 5 anos. Então, esse foi um dos primeiros laudos que eu fiz para eles de adequação, onde a gente transformou esse andaime aí, tá? Então, esse vídeo, galera, é quando começou. Primeira vistoria que eu fiz lá em campo. Aqui é a vistoria técnica no andaime. Ó, você vê que ele tem rodízio ainda, que ele tem a escada ali ainda, que ele tem várias coisas que depois você vai ver que ele não tem mais. Tirar as medidas agora. Dá uma olhada lá na parte de cima também. Então vamos lá, agora para o laudo de adequação. Então, ó, laudo de conformidade. Então, primeiro eu coloquei aqui a foto do andaime. O equipamento analisado, o andaime de 8 metros, mais guarda-corpo. Então, lá tem a escada, o andaime, você vê que ele está com os rodízios ainda, e o que foi feito nele. Então, ó, primeiro, a gente tirou foto de todos os rodízios ali e colocamos ali, ó, recomenda-se a troca dos rodízios por andaime por sapatas. Pois como o andaime é fixado na parede, as sapatas fixas darão uma sustentação melhor. Quer dizer, se ele é fixado na parede, para que rodízio, né? Então a gente falou, não, tem que ter sapata fixa. E a gente recomendou isso em um laudo de conformidade. Aqui as fotos, né, na parte de cima do guarda-corpo dele ali, depois eu vou mostrar como que eu cheguei aí para vocês também. E aí eu coloquei lá, ó, recomenda-se o fechamento da escada marinheiro com proteções na vertical, além do fechamento por cadeado e tela de entrada. Se você reparar, ele só tem os fechamentos na horizontal e não na vertical. Então eu recomendei ali o fechamento na vertical também, para impedir que alguém caia dali, caso tenha algum mal súbito, alguma coisa ali no meio do caminho. E aí, depois do meu laudo de adequação, eu fiz a vistoria. Então, pode olhar aqui nessa foto aí, ó, já tem uma proteção ali com cadeado na entrada marinheiro, as sapatas já são sapatas fixas, tá? Então, eu fiz a vistoria para saber se estava tudo ok também. E aqui eu trouxe 2 vídeos meus, eu fazendo a vistoria final, a vistoria depois das adequações. Então, ali eu olhando, ó, todas as fixações desse andaime, tá? Porque esse andaime ele é todo montado. E ele tem as fixações ali de cada uma das partes, olhando se estava tudo ok. E agora no outro vídeo eu subindo já, né? Com todos os acessórios ali de segurança, tudo na mais correta segurança possível, né? NR35 aí entrando pesado. Ó, vocês veem que ele já tem a proteção ali, ó, com cadeado, proteção fixa, que ele já está todo cercado ali com proteções, isso já vistoria final. Você vê que ele já está todo adequado ali, já certinho, eu estou fazendo a vistoria final. E aí no laudo final, olha lá, ó, acesso à escada marinheiro, bloqueada com tela e cadeado. Então tudo que eu fiz no laudo de adequação, laudo de conformidade, depois eu coloco no meu laudo final, falando que está ok. Ó, foto do cadeado, aqui ó, sapatas fixas, de apoio fixas, então tá lá, ó, coloquei as setinhas, cada uma delas. Coloquei aqui também a parte de fixação, pontos de ancoragem, se está bom ou se não está. A parte interna do ponto de ancoragem, né? Porque a fixação desse andaime, ele vara a parede. Ela sai do outro lado. E aí aqui, galera, queria mostrar para vocês como é que é uma vistoria na parte de máquinas também, tá?
Então, mostrei para vocês na parte de andaime como é que funciona, né? Um andaime que eu adequei. E aqui, de uma prensa que eu adequei. Então, para não ficar muito longo aqui, eu coloquei só a adequação final. Só a vistoria final da máquina que eu estava fazendo junto com o operador ali na hora. Dá só uma olhada. Olha a coragem desse operador, hein, galera? Esse confia no trabalho, hein? A gente colocou os sensores ópticos ali, ó, ele estava testando a máquina. Dá uma olhada. Olha a coragem. Aí, ó, a máquina desarmou. Ele tem que rearmar a máquina para ela poder funcionar. Então, ó, tudo adequado. Pedal de acionamento, botão de emergências, proteções fixas, proteção do sensor óptico, tudo protegido. Tudo conforme a NR12, pedal de acionamento, botão de emergência, proteções fixas, sensor óptico, tudo certinho. E aqui a análise de risco que foi feita dessa máquina, galera. Então, lembrando que quando a gente está falando de NR12, laudo de máquinas, sempre vai ter uma análise de risco dessa, que é a análise preliminar de risco, a APR da máquina. Então, nesse caso, é grau máximo de risco, ó, grau 4. Terminando tudo isso, fez a vistoria, o laudo de adequação, fez a vistoria final, laudo final, o que você vai fazer? ART para o seu cliente. Ou você faz ART no início, quando o cliente exige, né? De repente, quando você precisa dessa ART para entrar numa obra, entrar em algum local, você faz ART primeiro, ou você faz ART no final, como a maioria dos clientes preferem, tá? O CREA, ele indica para que a ART seja feita no início, tá? Mas na prática, na mecânica, principalmente, as ARTs elas são solicitadas só no final. Aí fica a critério de cada um do engenheiro. Depois vem a emissão da nota fiscal. Então aqui a gente tem um sistema próprio, onde a gente coloca no sistema os dados do cliente, já emite a nota fiscal e automaticamente o próprio sistema já emite o boleto também. Ó. Você olha lá embaixo, tem lá o valor, ó, R$ 1.500. Não é necessariamente desse serviço, tá, galera? É só um exemplo para vocês. No nosso sistema a gente já joga os dados da nota e ele já emite o boleto também. E por último tem a parte da renovação, tá? Aqui na nossa empresa, nós controlamos a renovação através de uma planilhinha dessa do Excel, só que a planilha, ela já avisa para a gente quais são as renovações que tem no mês. Então, quando vai chegando próximo da data, ela fica em amarela, a célula, e quando vai chegando para o final, ela fica em vermelha, né? Quando está vencida, né? A RT do cliente, o laudo do cliente. Então, amarelo, os clientes que estão para vencer, vermelho, vencida, verde, as ARTs, os laudos que estão ok. Então, a renovação é uma parte muito importante da nossa área. Por quê? Porque é onde você vai criar a sua bola de neve do bem. É onde você vai criar previsibilidade para o seu negócio. Você vai ter clientes pagando a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Sempre nesses prazos, porque a gente tem essa previsibilidade, essa renovação. Então, é muito importante você controlar isso muito bem. E faltando ali uns 15 dias, já entra em contato com o cliente. Opa, tudo bom? Vamos renovar o seu laudo, assim, assado, para isso, aquilo, laudo de uma máquina, de um equipamento, de um andaime, do que seja, para você estar sempre renovando e sempre ter entrada de novos clientes, né? Entrando novos clientes e renovando os clientes que já estão contigo atualmente. Então aqui você vai fechar o ciclo nos 6 passos, fazer todo um serviço, a renovação e depois o ciclo se reinicia tudo novamente. Agora, aquela dica matadora que eu falei para vocês. Como facilitar o seu trabalho? Daniel, eu preciso me capacitar. Como que eu posso facilitar isso?
Então vamos lá, galera. Ó, na área de andames, a gente tem a NR18 e a NBR 6494. Ambas normas dessa, galera, são normas grandes. Tem normas ali que são menores. Eu não vou me recordar aqui de cabeça qual o tamanho dessas normas, mas a gente tem normas com 10 páginas, com 20, com 100, com 200, com 500 páginas. Então você vai precisar ler tudo para você se capacitar na parte técnica, tá, da área, para você entender como fazer o serviço, como vistoriar, como fazer o laudo, etc. Então, para facilitar o seu caso, o que eu te indico? Dica: quando for fazer o seu estudo de capacitação, já vai separando todas as observações úteis. Monte o seu checklist. Então, quer dizer, tá lendo lá a norma, já vai separando os pontos que você mais vai precisar no momento da vistoria. E já vai criando o checklist. Se possível, busque na internet fotos e vídeos de aplicabilidade dos equipamentos e anote tudo. Por quê? Vamos supor que você está falando de uma prensa de 200 toneladas. E você não sabe como é uma prensa de 200 toneladas. Então busca na internet, já vai buscando uns vídeos, umas fotos para você se familiarizando, tá? E como que a gente faz aqui na nossa empresa, na Engenhando Soluções? Eu crio aqui, eu e a minha equipe de engenheiros mecânicos, nós criamos normas reduzidas ilustradas para todas as áreas. Nós estamos criando, na verdade, para todas as áreas. Já temos um grande número de áreas, estamos criando cada dia mais para novas áreas. Por exemplo, área de andaime. Então, a gente criou lá uma norma reduzida e ilustrada, já juntando a NR18 e a 6494. Então, ali, ó, você vai ter lá andames suspensos mecânicos, pesados leves, andames em balanço, andames simplesmente apoiados, tipos de andames. E aí você tem todos os detalhes. Todos os detalhes da norma, só tudo com imagem, com vídeo, com aplicabilidade, e deixando uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil de ser entendida. E não para por aí. Olha isso aqui, ó. A gente cria checklists de cada uma das áreas. Então, para a área de andaime tem uma, área de ar-condicionado tem outra, área de elevador tem outra, área de brinquedos tem outra, para cada uma das áreas. Isso facilita muito na hora de você fazer seu trabalho, porque você já vai com o checklist pronto. Você não precisa estudar sempre a cada serviço. Então, quando você for se capacitar, já cria tudo isso para você, que é o que eu comecei a criar lá no meu passado e a gente está aperfeiçoando agora. Então, tem lá, ó, elementos a serem vistoriados de andaimes, montantes, altura e largura do cavalete, proteção do andaime adequada e fixada, tudo ali e conforme o item na norma. Depois lá embaixo, ó, equipamento utilizado no andaime, conforme ou não conforme, cargas admissíveis, cargas a suportar conforme previsto no 3.1.5, tudo conforme normas NRs e normas NBRs. E aí não para por aí, a gente faz isso para ar-condicionado também. Então tem lá, ó, a serpentina deve possuir molduras resistentes, a fim de facilitar a remoção do biolan, a fim de permitir a limpeza, tudo com fotos, com descrição, tudo explicado detalhadamente. Para uma criança de 10 anos entender, é pegado tudo da norma e a gente traduz isso numa linguagem muito mais fácil para o engenheiro entender, tá? Para que fique sempre muito mais fácil. E aí depois vem o checklist também, que eu forneço, né? Nesse caso, eu forneço para os meus alunos. No meu treinamento, eu forneço tudo isso em normas reduzidas ilustradas em checklists, que é uma coisa que eu fiz para mim, que deu muito certo e que os meus alunos começaram a pedir também. Então, comecei a fornecer para eles. Então, tem lá, ó, checklist da NBR 16401, identificação e classificação do filtro, requisitos de filtragem, instalação do filtro de ar, se está conforme ou se está não conforme, para você chegar e vistoriar isso no momento da vistoria. Área de elevador, a mesma coisa, ó, tem lá, ó, exatidão de parada, exatidão de nivelamento, sistema de controle de destino, controle de ativação temporária, então tudo explicado detalhadamente de cada uma das áreas. E aí um checklist também para você fazer suas vistorias com tudo na mão, tudo já mastigado. E aí nesse momento muitos engenheiros perguntam, tá, Daniel, mas como que esse serviço vai aparecer até mim? Na minha cidade não tem fiscalização, Daniel, como é que eu faço? E eu te explico. Apenas, galera, 5%, só 5% dos serviços nossos vêm de fiscalização. 95% são empresas cobrando de empresas. Então, quer dizer, mesmo em cidade pequena, ainda tem muita demanda. Por quê? Porque são empresas cobrando de empresas. É o cliente cobrando do fornecedor. É assim que funciona.
tá? E lembrando que quem mora em cidade pequena pode atender a cidade pequena e pode atender as cidades grandes também ao redor da sua cidade e até as capitais, porque a gente pode fazer serviços longe, pode fazer serviços de 500, 600, 700 quilômetros de distância, que o valor agregado do nosso serviço é um valor muito alto. Então dá para você cobrar o valor da passagem, hospedagem e mesmo assim ainda ter lucro. Então quer dizer, mesmo cidades pequenas têm campo, tem demanda e você pode atuar até em cidades grandes também. Como é o caso desses meus alunos aqui, tá? Então trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. O primeiro é o engenheiro André. Ele me passou o áudio do cliente dele. Dá uma olhada no que o cliente dele está falando. André, seguinte, cara, eu tô vendo que tá tendo necessidade do brinquedo de açaí com laudo aqui do galpão, sabe? Então já vou começar a incluir esses laudos aí na venda e vai emitindo esses documentos, porque tá dando muita burocracia, o pessoal tá pedindo demais, aí na hora que você vai passar o valor a pessoa não quer arcar, então na venda já fica mais certo de embutido, né, na venda já fica mais certo. Então tá vendo? Ó, o próprio cliente falando, ó, André, eu tô vendo uma demanda de já tirar todo o brinquedo daqui já com laudo RT. Isso acontece para todas as áreas, galera. Se você aí não está encontrando o cliente correto ainda, tá vendo que na sua cidade não tem demanda, que acha que não tem demanda para engenharia mecânica, precisa de fiscalização, é que você não está procurando da forma correta, porque existe a demanda, você só precisa procurar da forma correta. Agora, ó, olha o engenheiro Fábio, ó, vou até pegar minha caneta aqui, ó, para mostrar para vocês. Engenheiro Fábio, Daniel, fechei meu primeiro serviço, obrigado, é uma cor fotolimpante de um shopping, mas tem uma dúvida. Então, nesse caso, galera, é o shopping cobrando do cliente. Você vê que não é fiscalização. Ele até fala aqui, ó, o cliente levou uma notificação dos bombeiros e do shopping pelo odor e risco de incêndio. Então, quer dizer, bombeiro e também o shopping cobrando o cliente. Não é só órgãos públicos cobrando, mas é o shopping também cobrando. E por último, o engenheiro Igor. Boa tarde, engenheiro Daniel, tudo bem? Acabo de fechar meu primeiro contrato, uma empresa representante de vendas de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de empilhadeiras, onde será feito um laudo técnico RT para todas as máquinas vendidas. Então, quer dizer, o próprio fabricante está emitindo o laudo técnico RT de todas as máquinas que eles fabricam. Por quê? Porque o cliente está exigindo isso. Entende? Então, a demanda não é só de órgãos públicos, prefeitura, CREA, bombeiros, etc. Não, são clientes cobrando de fornecedores, empresas cobrando de empresas. E agora que você já entendeu como realizar um serviço do zero, quais são 6 passos simples para você realizar qualquer serviço, eu quero te mostrar do que você vai precisar para poder começar. Porque muita gente imagina muitas coisas que pode... Ah, mas eu vou precisar disso, vou precisar de um equipamento, vou precisar de um dinamômetro, de um medidor de espessura, de um escritório, não sei o quê, e não tem nada disso, galera. São 3 coisas, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aí tem essas 3 coisas. Eu vou te mostrar agora, ó. Um celular, uma trena de 5 metros e uma prancheta com papel e caneta. Simplesmente essas 3 coisas. Ah, Daniel, mas se eu precisar de um equipamento? Você aluga. Simples assim, tá? EPI. A maioria das empresas, elas fornecem EPI para o engenheiro mecânico entrar. E depois que você realizar seu primeiro, seu segundo serviço, você vai lá e você compra os seus EPIs. Não tem dor de cabeça, galera. Você só precisa dessas 3 coisas para você iniciar. Simples assim. E agora vamos para algumas dúvidas frequentes que sempre surgem nessa etapa dessa aula. Como? Daniel, eu vou precisar de um escritório? A resposta é não, tá? Você, como engenheiro mecânico autônomo, você não precisa de escritório, porque nós trabalhamos na empresa do cliente, sempre em loco. Então, é sempre a gente que vai até a empresa do seu cliente. Jamais você vai receber um cliente no seu escritório. Geralmente, a gente faz hoje reuniões online. Quando é clientes grandes, você faz reunião online. Então, você não precisa ter um escritório físico. Dependendo depois do seu treinamento, né, como é o nosso caso aqui, você pode ter um escritório para você também, tá? Mas a primeiro momento não precisa. Certo? E quanto à especialização? Daniel, engenheiro mecânico precisa de alguma especialização extra para poder atuar dessa forma que você está mostrando aí? Não, tá, galera? Você só precisa ser engenheiro mecânico. Ou engenheiro mecânico, ou engenheiro de produção mecânica, engenheiro da área mecânica, para realizar qualquer serviço desse que eu mostrei para vocês hoje, como realizar em 6 passos, tá? Não precisa também de capacitações extras. Você não precisa ter um curso de NR12, um curso de NR13, um curso de HVAC, nada do tipo, galera. Você só precisa ser engenheiro mecânico
para fazer qualquer serviço em todas essas áreas que eu estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, por exemplo, até serviços de AVCB e CLCB, você não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho. Para fazer NR12, não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho. Só precisa ser engenheiro mecânico, tá? Todo serviço que eu estou passando aqui, você só precisa ser engenheiro mecânico. Não precisa de especialização extra nenhuma e nenhuma capacitação, NR35, NR33, nada. Só engenheiro mecânico. Experiências, menos ainda. Os clientes nunca vão te perguntar se você tem experiência com isso. Eles querem saber se você sabe fazer. E aí eles vão te fazer perguntas pertinentes a isso. Não se você tem experiência, quantos anos de experiências, etc. Tá? E muito menos de investimentos. Eu mostrei para vocês que você só precisa de 3 coisas. Um celular, para você tirar foto, uma trena para você fazer suas medições e um papel, prancheta e caneta para você anotar tudo, tá? Mas pode anotar no celular também, tá? Mas você não precisa de investimento. Você vê? Você começa do jeito que você está hoje, simples assim. Mas você vai precisar de uma única coisa. Isso é garantido que você vai precisar. Sabe do quê? Do seu CREA ativo. Você precisa ter o CREA ativo, ou se você for estudante, você tem que ter uma parceria com um engenheiro mecânico parceiro seu, um engenheiro mecânico conhecido seu, ou um engenheiro mecânico da nossa comunidade, para você fazer uma parceria, porque você vai precisar emitir uma RT. E só consegue emitir uma RT quem tem o CREA ativo. Se você não tem o CREA ativo ainda, procure o CREA da sua região para poder ativar ele, tá? Lembrando que a primeira ativação tem um mega desconto e você pode pagar parcelado ainda. Então, você paga parcelado, já começa a realizar seu serviço e aí vai ficar muito mais fácil você pagar o seu CREA a cada ano. O meu CREA mesmo, galera, o primeiro ano que eu tirei ele, eu tirei parcelado. Paguei acho que em 6 vezes, mas paguei. E aí eu comecei a arrebentar na engenharia. Agora, todo ano eu pago à vista, porque você pagando à vista, você tem desconto. Então, todo ano, no começo do ano, eu já pago ele à vista para poder ter o valor com desconto e ali eu uso o ano todo. E, Daniel, e para quem já trabalha CLT, como é que faz? Você consegue trabalhar mesmo assim. Você consegue aproveitar que você consegue fazer uma renda extra trabalhando como engenheiro mecânico autônomo. Então, é o que eu sempre falo. Começa a arrumar o seu telhado em dias de sol. Se você hoje está trabalhando CLT, aproveita para se capacitar para você arrumar o seu telhado em dia de sol. Não espera chover. Espera ser mandado embora, porque aí você vai te pegar de calça curta. Então, começa a olhar por isso agora. É que nem os 3 porquinhos lá. Você pode fazer sua casinha de papelão, de palha, ou você pode fazer de concreto, de tijolo. Então, já procure fazer da melhor forma, de tijolo. Já começa a atuar como autônomo, montar sua cartela de clientes, porque isso ninguém te tira. Isso você pode atuar quando você não tiver emprego CLT, ou pode atuar quando você tiver emprego CLT. Tenho vários alunos que atuam mesmo sendo CLT. Eu mesmo comecei atuando CLT, porque eu já imaginava que um dia eu ia tomar um pé na bunda e ia estar de cara no mercado. Então, eu falei, já vou me preparar para isso, porque quando isso acontecer, eu já estou preparado. Mas aí foi ao contrário, eu que dei o pé na bunda da empresa, porque eu me preparei para atuar autônomo, vi que eu podia faturar muito mais, faturava em 4 horas trabalhada como autônomo, eu faturava a mesma coisa que em 40 horas, e aí eu dei o pé na bunda na empresa, falei, não quero mais trabalhar com vocês, vou trabalhar agora só como engenheiro mecânico autônomo. Então, aproveitem, isso está ao alcance de todos. E eu estou tão empenhado, galera, em que você consiga já realizar os seus primeiros serviços, te mostrar como você fazer isso, te dar essa segurança, que eu vou passar para vocês aqui agora até formalização. Quais são as modalidades que você pode fazer para se formalizar, tá? Eu trouxe aqui, como porte da empresa, 3 formas, tá? Mas dessas 3, somente 2 são formas autorizadas, são formas legais, tá? Que é você abrir como ME ou como EPP, empresa de pequeno porte, ou como individual, né? Empresa individual mesmo, tá? O MEI tá aí porque muito engenheiro sempre me pergunta, então eu já trago o MEI junto. Muito engenheiro abre como MEI. Tá errado? Tá. Mas eu já trouxe aqui para não ter esse tipo de pergunta, tá? O MEI, ele não tem a categoria de engenharia mecânica, mas mesmo assim, muito engenheiro se formaliza assim, porque paga muito mais barato e tem mais segurança, tá? Mas o mais correto é você abrir como um ME, né, ou como empresário individual, ou como uma empresa de pequeno porte. Depois você vai ter a natureza jurídica da sua empresa, né? Que ela pode ser uma ME ou ela pode ser uma sociedade limitada unipessoal, que é uma SLU, tá? Então você pode abrir uma empresa, depois você vai ter a natureza jurídica.
Fora isso, se você não quiser abrir empresa, tem muito, por exemplo, profissional que já trabalha concursado e não pode abrir empresa. Então tem uma forma alternativa, que é você se registrar como um profissional autônomo na prefeitura. Tem muito concursado que começa a atuar assim também. Você pode começar a atuar mesmo sem ter um CNPJ, tá? Nós, engenheiros mecânicos, nós conseguimos atuar mesmo sem um CNPJ, através do profissional autônomo da prefeitura. E para a gente concluir todo esse aprendizado, toda essa capacitação para você começar a realizar os seus primeiros serviços, né? Já passei os 6 passos, já passei como começar, tipo de formalização. Eu não poderia deixar de falar sobre cobrança, sobre quanto você pode cobrar por cada serviço. Porque de nada vai valer você saber fazer um serviço se você não souber cobrar ele também. Então essa é a grande questão, onde muitos engenheiros mecânicos se perdem. Por isso quero trazer para vocês aqui também esse tema de cobrança. Então, isso que vocês têm que entender, tá, galera? Antes de pensar em cobrança, você tem que entender o seguinte: valor é diferente de preço. Valor é até quanto o seu cliente pagaria pelo serviço. E preço é quanto de fato ele vai pagar, tá? Então tem essa diferença. Valor é quanto ele pagaria, o quanto isso vale para ele. Por exemplo, imaginem, galera, uma empresa hoje, uma metalúrgica, que tem 50 funcionários, e aí o Ministério do Trabalho foi lá, viu várias irregularidades e falou para eles assim, ó, vocês precisam me fornecer o laudo de todas as máquinas e estar adequadas conforme a NR12. Se não apresentar em 30 dias, eu vou fechar a empresa. Imagine quanto que vale para o seu cliente esses laudos. Imagine quanto que ele pode perder a cada dia de empresa fechada. Então, ó, imagine o seu serviço sempre assim, tá? Dica minha, tá? Sempre que você for cobrar, imagine quanto isso vale para o seu cliente. Não quanto que de fato ele vai pagar, tá? E quanto ele vai pagar é consequência, na verdade. Você tem que mostrar para ele o valor primeiro, para depois você querer cobrar o preço. Problema do mercado hoje, muito engenheiro pensa no preço. Fala, vou cobrar R$500, R$600, porque tá bom, eu só vou lá assinar e pronto. E aí se perde. E aí tá fadado ao fracasso. E eu vou mostrar por quê para vocês, tá? Então, galera, ó, presta muita atenção nisso. Sempre presta muita atenção enquanto você vai cobrar. Porque eu não quero que você seja aí uma pessoa que vai começar a trabalhar hoje e daqui a 2, 3 meses você para de trabalhar, porque você não vai dar conta. Se você não se valorizar, nenhum cliente vai te valorizar. Quem tem que se valorizar é você. E agora, como mostrar valor para o seu cliente? Então, primeiro, ó, você tem que mostrar para ele credibilidade, autoridade, garantia, escassez, demonstração do produto, informações versus benefícios. Se você mostrar tudo isso para ele, eu tenho certeza que você vai mostrar valor no seu serviço. E se você não fizer isso, olha o que vai acontecer com você. Para você fechar cliente, você vai ter que sempre baixar preço. Se você baixar preço, você vai sempre cada vez trabalhar mais. E você vai sempre cada vez ganhar menos. Uma hora vai se tornar insustentável. Quem vem por preço, galera, vai por preço. E olha que eu já passei por isso, tá? Lá no meu início eu era assim. E por isso que eu tenho essa capacitação para te passar hoje. Lá no início, eu já peguei vários clientes e falei, Daniel, ó, tem um engenheiro aqui me cobrando R$1.000, me cobrando R$900. Aí eu falei, não, tudo bem, eu faço. Só que no outro serviço, ele fazia isso com outro, e com outro, e com outro, e já me deixava para trás. Então, eu não tinha valor no meu serviço, eu estava indo por preço. Quem vem por preço, vai por preço. Vai chegar o momento da falência e você vai ter que mudar de ramo. Isso são consequências, tá? E para que isso não aconteça, eu estou te passando todo esse conhecimento aqui. E se você tá gostando, galera, manda uma hashtag aí, Engenheiro Tubarão, no chat aí, se você tá gostando de tudo isso. Manda a hashtag Engenheiro Tubarão, que eu quero saber aí quem que tá gostando e quem vai sair daqui um engenheiro tubarão. Olha o tubarão lá atrás, tá vendo? Ó, aquele engenheiro que não tem tempo ruim, aquele engenheiro que tem sangue no olho mesmo e vai rumo à oportunidade, rumo a aproveitar a sua oportunidade, sangue frio, sangue gelado, aproveitador de oportunidades, no bom sentido, tá? Que vai aproveitar a oportunidade, que não vai deixar o cliente escapar. Esse é o literal engenheiro tubarão. Dito tudo isso, galera, nós temos 2 formas que você pode utilizar para fazer as cobranças aí, que agora eu vou te ensinar como cobrar também, tá? Primeiro, por valor percebido, que é a forma que a gente faz aqui, e segunda, por tabela de honorários, que é a forma que eu fazia no meu começo. Por tabela de honorários, essa aqui é uma tabela de honorários de algum órgão que eu não me lembro agora, onde você tem lá valores por experiência.
tá? Se você já é um engenheiro que já sabe atuar como autônomo, eu não te indicaria você cobrar menos do que o pleno, tá? Então você vai cobrar ali R$210 por hora, se for um serviço de menor complexidade, 320 um serviço de maior complexidade. Olha que essa já é uma tabela bem antiga, tá, galera? Mas se você pegar ali a tabela do pleno, você soma a quantidade de horas que você vai gastar, locomoção, ida, locomoção, volta, mais o trabalho, mais o laudo, mais a RT, mais todo o seu trabalho em horas, e você cobra do seu cliente. E aí, ó, tem a tabela de honorários, tem instruções ali, né? Gastos diretos, quando vinculados ao serviço, deslocamento, despesa, lá. Depois você olha com calma isso daí, tá? E aí tudo isso você engloba no seu preço e passa para o seu cliente. Segunda forma de cobrar, por valor percebido, tá? Então, por valor percebido é a forma que eu indico os meus alunos a cobrarem, onde você vai ter mais noção do preço a ser cobrado, tá? E aí você vai ter que levar alguns fatores que são determinantes do seu preço. São eles. Primeiro, risco. Qual que é o risco que está envolvido nesse serviço? Complexidade do equipamento ou da máquina. Tamanho do equipamento da máquina. Quantidade de equipamentos ou máquinas. A demanda desse seu cliente, se ele te oferece a cada mês 1 ou 10 ou 20 ou 30. E a localidade, né? Quer dizer, quanto tempo você vai demorar para chegar no seu cliente, voltar, quanto que você vai gastar. Então, levando em consideração tudo isso, galera, eu trago aqui para vocês uma tabelinha com alguns valores de alguns serviços para você se basear, tá? Então, por que eu vou fazer isso? Porque muito engenheiro sempre pergunta, Daniel, quanto que eu cobro para um laudo de um brinquedo? Quanto que eu cobro para um laudo de ar-condicionado? Então, eu vou trazer aqui alguns valores para vocês, tá? Porque o valor percebido é isso, é você olhar para o equipamento e ter uma noção de quanto cobrar já, tá? Então, vamos lá, ó. Um buffet, galera, um brinquedo de um playground grande, de 2 a 2.500, tá? De 2.000 a 2.500 reais, tá? Para um buffet médio ou um brinquedo nessa complexidade aí, tá? Se for um brinquedo menor, pode ser cobrado um pouco menor. Se for um brinquedo maior, um pouco maior, tá? Por um laudo de sistema de exaustão, por exemplo, tá? Por coifas de sistema de exaustão, de 1.200 a 2.000 reais por equipamento. Ar-condicionado, de 1.200 a 10.000. Por que muda tanto assim? Porque vai depender da carga térmica. Pode ser 100.000 BTUs, como pode ser 10 milhões de BTUs. Depende muito da carga térmica. Você tem que avaliar quantidade de equipamentos, carga térmica, quantidade de pavimentos, localidade, risco, todos aqueles fatores que eu passei para vocês. Máquinas, tá, galera? De 1.200 a 4.500, dependendo da máquina, tá? Se for uma máquina mais simples, uma policorte, um valor mais barato. Se for uma máquina mais uma complexidade maior, por exemplo, uma prensa de 100 toneladas, um valor um pouco maior, tá? Retroescavadeiras, máquinas da linha amarela, máquinas pesadas de 2.000 a 3.000, dependendo da máquina. Empilhadeiras, de 2.000 a 3.000, dependendo do tamanho da empilhadeira. Pode ser uma empilhadeira de 1 tonelada, pode ser uma empilhadeira de 15 toneladas, depende muito. Você atuar como perito e assistente técnico na área automobilística ou na área de carros, na área de máquinas, enfim, de 2.000 a 10.000, dependendo do processo. E você ser um engenheiro responsável até por uma empresa ou por desmanches, de 1.500 a 4.000, dependendo da demanda também, tá? Então aqui, galera, é um exemplo de valores percebidos. São valores que eu já passo para os meus alunos ali mastigado. Ó, um brinquedo é tanto, um brinquedo assim, um brinquedo inflável, um brinquedo e um buffet. Já passo para eles quanto que eles podem cobrar em cada tipo de serviço. Sistema de coifas, exaustão de indústrias, exaustão de cozinhas, para uma coifa, 2 coifas, 3 coifas, um sistema de coifas. Então, eu já passo tudo por valor percebido. E o que é o valor percebido? É o quanto que eu já tenho de experiências nesses 10 anos, quanto que vale o serviço do engenheiro. Valor, tá? Isso é medindo o valor e não medindo o preço. Pode ser que o cliente chegue a você e fale assim, você quer me cobrar 2.000, mas eu só quero pagar 500. Então, tá bom. Esse é o preço que ele está te dando, mas não é o valor que isso tem, tá? Então, aqui já é somado o valor que você tem que se dar, né? Levar em consideração todos os 5, 6, quantos anos for da sua graduação, quanto que você pagou, qual o seu esforço nisso, tá? Então, tudo isso tem que ser levado quando você for precificar. Então, galera, revisando a nossa aula de hoje, nós passamos aqui sobre a capacitação, todo o seu estudo que você tem que fazer antes de fazer um serviço, estudar o cliente, estudar a máquina, estudar aqui, ó, toda a parte de formalização, de que você vai precisar,
de precificação, todo o estudo que você tem que ter para você começar a atuar na área. Fora isso, prospecção de clientes, como você se capacitar da parte comercial e da parte técnica, para você saber fazer a sua prospecção de clientes. Orçamentos, como você faz o fechamento com o seu cliente. Contrato, para você não ter dor de cabeça e fechar seus trabalhos. Como fazer o serviço na prática, que eu mostrei para vocês. Vistoria inicial, laudo técnico de adequações, vistoria final, laudo técnico final, ART, nota fiscal. E como fazer a renovação disso tudo, para que você sempre tenha clientes entrando novos na sua base e você esteja sempre renovando os clientes antigos. E você fazendo tudo isso, galera, você vai conseguir realizar qualquer serviço na engenharia mecânica. Quem vai sair daqui, galera, já focado em realizar seu serviço na engenharia mecânica, manda um eu aí no chat. Eu quero saber quem de vocês aí agora está preparado para realizar qualquer serviço na engenharia mecânica. Vai estar disposto agora a bater no peito e dizer eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo na prática. Vai estar mais capacitado. Quem aí está mais capacitado depois dessa aula? Já enxergando os horizontes aí da engenharia mecânica. Manda um eu aí no chat aí para eu saber quem aí está voando, quem vai ser os futuros engenheiros tubarões aí também. Logicamente que após a nossa terceira aula, que é a aula de amanhã, né? Onde eu vou mostrar prospecção de clientes, como fazer o seu marketing, né? Como fazer a prospecção, como saber prospectar o seu cliente, né? E agora eu quero saber quantos engenheiros já se sentiram assim. Acho que antes dessa aula, né? De repente, muita gente se sentia assim, né? Como o engenheiro Bruno. Dá uma olhada nesse vídeo. Meu nome é Bruno, né? Eu sou daqui do Paraná, de Toledo. Desde pequeno já queria ser engenheiro. E daí eu fui, fiz a faculdade. Quando eu terminei, assim, como engenheiro, eu fiquei bem, assim, sabe, no vazio. Porque eu trabalhava o dia todo, sabe? E para mim não surtiu muito efeito, assim, a faculdade. Eu não fiz faculdade também para ficar parado, né, Daniel? A gente fez porque a gente quer trabalhar na área, né? Eu gostava daquilo. E, assim, depois da faculdade veio a frustração porque eu não estava aplicando aqui. Eu estava simplesmente no meu mesmo trabalho de sempre. Então, assim, para mim, não que eu me arrependi. Estava realizado, mas assim, financeiramente não, porque não estava trabalhando na área. Antes era, posso dizer, até um pouco frustração, mas depois do treinamento, inspiração. A palavra é essa. É isso aí que eu tenho que fazer. Faca no dente e vamos para cima. E assim, tá dando resultado. Então, quando você vê resultado chegar, quando você fecha o primeiro serviço, você fala, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Então é isso, galera. Esse é o caso, a situação de muitos engenheiros mecânicos por aí. Até chegar nesse treinamento, pelo menos, né? Se sentindo desmotivados, frustrados, porque só fez a faculdade, não atua na prática. E até financeiramente, como o engenheiro Bruno falou, não se sente realizado financeiramente. Porque não vive da engenharia mecânica, vive de outras coisas. Não vive da engenharia mecânica. E vocês têm essa possibilidade. E no decorrer desse treinamento, você vai enxergar cada dia mais essa oportunidade. Se você aí já está enxergando, manda aí no chat aí. Eu estou enxergando, já estou enxergando. Vou sair desse treinamento muito mais preparado, vou sair muito mais motivado. E lembrando que é só a segunda aula, amanhã a gente tem a terceira aula ainda. Então, galera, é só o começo, mas o que você não pode é ficar travado, igual o engenheiro Bruno trava antes do treinamento. Ficar travado pensando que é isso mesmo que você tem, que você não conseguiu por causa que é culpa sua, e não é. Você não conseguiu porque você está procurando da forma errada, se capacitando da forma errada. Agora você vai começar a se capacitar da forma correta. E aí, quando você começar a se capacitar da forma correta, começar a atuar como engenheiro, começar a criar sua clientela, né, arrumar o seu telhado nos dias de sol, montar sua casinha dos 3 porquinhos, você vai acabar que nem o engenheiro Fábio. Dá uma olhada no que ele falou aí, ó. Resultado, eu vou te dar um exemplo aí. Semana passada eu fui fazer uma visita em Rio Claro, né, um trabalho de NR12, e aí o meu GPS no celular estava com problema, e aí minha esposa acabou me acompanhando, né? Minha esposa pode trabalhar de forma online, então ela ficou numa cafeteria ali perto, enquanto eu fui lá na empresa, né? Dirigindo para lá, eu falei para ela, cara, nunca ia imaginar que um dia eu conseguiria ir trabalhar assim, tipo, indo para algum lugar, viajando com você aqui do meu lado, né? Com a companhia que eu queria mesmo, do meu lado, e foi ótimo pensar desse lado, né, cara? Porque a gente só se vê preso, às vezes, dentro de uma empresa, das 8 às 18 ali, batendo cartão, voltando cansado para casa e gastando tempo com, sei lá, qualquer outra coisa, né?
Mas, tipo assim, em termos de resultado, é total qualidade de vida. Cara, cada serviço que a gente fecha, dá para ver que é possível escalar cada vez mais, até chegar no mínimo nos 15K, né? Principalmente isso aí. Então, olha aí, ó, muito engenheiro preso, trabalhando CLT nas 8 horas de trabalho, perdendo tempo para ir, para voltar, pegando trânsito, pegando ônibus, metrô, sendo que pode trabalhar de casa, galera. Pode trabalhar indo com a esposa, indo com a namorada, voltando, ou indo com alguma pessoa querida, seu, um amigo, uma amiga, um parente, enfim. Fazer prazeroso, galera. Não é fazer por fazer, você fazer de forma que seja prazerosa, que vai te gerar prazer. A vida, galera, é uma só. Se você não aproveitar essa, não tem como aproveitar outra. A vida é uma só, você aproveita agora, você não aproveita mais. Então, essa é a oportunidade de você sair do CLT, começar a trabalhar paralelamente. Mas não precisa pedir as contas daqui para amanhã, não. Se você tiver de saco cheio, beleza. Mas não precisa ser necessariamente assim. Você pode começar a trabalhar paralelamente, igual eu comecei, igual vários alunos meus já começou. Para você começar a montar a sua casinha dos 3 porquinhos de concreto, de bloco, e montar um negócio seguro. Se o mercado passar por uma pandemia, por qualquer coisa do tipo, você está estabilizado, você já está trabalhando autônomo, já tem sua cartela de clientes. É só atuar daí para frente. E aí, para finalizar, galera, esses depoimentos, queria colocar aqui, ó, mais um engenheiro. E eu quero chegar no seguinte: qual que é a sua meta hoje? Dá uma olhada no que ele tem a falar aí. Efetivamente, eu vou falar, eu queria aumentar a minha renda mensal. E se eu não conseguia, como CLT, eu fiquei, igual eu falei, fiquei 10 anos na Natura, eu tive ali 1 ou 2 promoções em 10 anos. Às vezes a gente amarga, às vezes faz parte, né? Às vezes a gente se frustra, acha que não é justo, vai de cada um. Mas eu, de certa forma, estava como CLT, mas eu queria algo a mais, né? Eu queria os 2 dígitos de salário, né, por mês. E, pô, essa condição de poder desenvolver a minha empresa de consultoria de engenharia, o lado de engenharia mecânica, podia me oferecer isso. Se eu tinha lá o arroz com feijão garantido, né, para mim, para minha família lá, como CLT, eu queria comer a picanha, a pizza, final de semana aí, então tinha que tirar da minha empresa de engenharia, né? Então eu tinha que aprender a me dedicar com o cliente, né? Chegar até o cliente para poder enxergar essas oportunidades. Do treinamento para cá, apareceram ótimas oportunidades. Eu vou falar que ótimas porque, assim, posso dizer assim com tranquilidade que foi muito mais do que 15K, viu? Então, minha pergunta é, o que você está esperando aí? Arroz com feijão ou a pizza ou a picanha? Fala aí, picanha que dá pano para manga, né? Mas o que você está esperando aí? Me fala, o que você está esperando? Manda no chat aí, galera. O que você está esperando aí? Arroz com feijão ou você está esperando a picanha ou a pizza? Se você for contra a picanha, manda a pizza, não tem problema, tá? Manda aí no chat, arroz com feijão ou picanha ou pizza? O que você quer, galera? Você quer ficar no básico? Você quer mirar uma meta ali de R$2.000 por mês? Continua do jeito que você está. Continua no CLT, continua fazendo bico, sem problema nenhum. Agora, você quer viver o extraordinário? Você quer viver algo a mais? Você quer poder bater no peito e dizer, eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo, né? Quando alguém te perguntar, o que você faz da vida? Eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo. Eu atuo com máquinas, com NR12, NR11, máquinas pesadas, brinquedos, empilhadeiras, andaimes. Então, você vai poder bater no peito e dizer. Você vai poder chegar no lugar e a pessoa falar, aquele ali é um engenheiro mecânico, você quer um chá, quer uma água, quer um café, quer alguma coisa, te tratar como um engenheiro, não simplesmente te tratar como um peão de fábrica, como muita gente trabalhando de Uber e nada contra. Mas, galera, vamos se mexer, vamos procurar a picanha, a pizza, sair do arroz com feijão. E isso passa por agora. Vocês já aprenderam as áreas que tem para atuar. Vocês já aprenderam como realizar um serviço em 6 passos simples. Mostrei para vocês, inclusive, quanto cobrar. Isso não mostro para muita gente, não. Quanto cobrar, como se formalizar, tudo. Então, esse é o momento, galera, de vocês saírem com a faca nos dentes. E amanhã é a aula derradeira. Amanhã é a aula mais importante do evento. Para você aprender como fazer a prospecção de clientes na prática. Da forma que a gente faz aqui. Para você nunca ficar sem clientes. Para você aprender a ter cada dia mais clientes. Para a gente fechar o ciclo. Você aprendeu as áreas, como realizar um serviço em 6 passos, simples. Qualquer engenheiro mecânico consegue mesmo sem experiência. E amanhã, como prospectar clientes. Que é a forma mais difícil, que é o mais difícil, na verdade, é você prospectar clientes.
É você ter clientes que querem o seu serviço. Então, vou ensinar isso para vocês amanhã. Mas vocês precisam definir a meta de vocês. É arroz com feijão? É picanha? É pizza? O que é? Vão para cima, galera. Não adianta ficar reclamando. Bora para cima. Última parte da nossa senha, galera. Anotem aí. 0610. Essa é a segunda parte da nossa senha, da nossa segunda aula. E lembrando, tá? Eu vou botar a meta de likes aí na tela. Se a gente não bateu, não vou compartilhar esse material, galera. Olha a riqueza desse material. Então, deixe sua curtida. Se você quer o material, deixe. Se você não quer o material, ajude seus amigos que querem o material. E deixe sua curtida também. E, galera, vamos mandar aí, ó. Galera, vamos curtir. Bora dar curtida, galera. Bora baixar o material amanhã. Bora. Vamos incentivar quem quiser o material aí. Incentiva a galera a dar a curtida para que todo mundo consiga curtir, a gente consiga bater a meta para que eu consiga mandar o material para vocês em download, em PDF, para vocês terem esse material rico de hoje. Que, inclusive, tem até precificação. Então, deixe sua curtida, não perde tempo. Recado sobre o nosso sorteio, galera. Vai no meu perfil do Instagram agora. Quem quiser acessar esse sorteio, procure lá um post de sorteio para concorrer à vistoria presencial comigo, tá? No campo de batalha. Então, se você quer estar comigo em uma vistoria técnica presencialmente ou online também, se você for de outro estado, você precisa participar desse sorteio. Então, vai lá no post e entra nesse sorteio agora. Vai no meu Instagram, @DanielLemos. Vai lá, vai no post sorteio e segue as regras lá. Beleza? Encontre o post oficial, siga as regras do sorteio. O sorteio vai ser na live de domingo. Essa live aí de domingo, ela é ao vivo. Só ganha quem tiver ao vivo lá na live. Então entra no sorteio, faz tudo certinho, mas esteja na live ao vivo também. Então olha só, engenheiro mecânico, o tamanho dessa oportunidade. Já parou para pensar? Olha quantas áreas eu já passei para você que você pode atuar. Agora eu te mostrei como fazer um serviço em 6 passos simples, claros, exato, para você fazer mesmo sem experiência qualquer serviço da engenharia mecânica. Mostrei como que você pode formalizar a sua empresa, mostrei quanto que você pode cobrar. Olha o tamanho dessa oportunidade, você conseguir atuar com o que sempre sonhou. Poder bater no peito e dizer, eu sou engenheiro mecânico porque eu atuo. Poder mandar as empresas para onde eles quiserem, você não precisa mais deles. Agora, é as empresas que vão correr atrás de você e não você correr atrás dessas empresas. Você vai começar a oferecer uma solução para as empresas. E é elas que vão começar a partir atrás de vocês. E não você mais a partir dela. Então imagine tudo isso faturando acima dos 15 mil. Tem coisa melhor? E de quebra, ainda você ter liberdade profissional, que é não depender de uma única empresa, porque você trabalha para várias. Se uma quebrar, mudar de estado, enfim, você trabalha para outras. Liberdade profissional, liberdade de tempo, você que vai fazer os seus horários, pode trabalhar, você vai trabalhar de segunda a quinta, vai pegar sexta, sábado, domingo, ou não, vai trabalhar o sábado e domingo, vai pegar segunda, terça e quarta para você viajar com sua família, enfim, ter qualidade de vida, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, você pode trabalhar da onde você quiser. Se hoje eu quiser sair daqui de São Paulo e mudar para outro estado, eu vou levar muitos clientes meus, porque muitos clientes meus têm várias filiais em vários estados. E os serviços que eu tenho em São Paulo, eu posso fazer com outro engenheiro, que tenho vários parceiros aqui, eles fazem a vistoria e a gente faz o serviço em parceria. Então, olha que beleza. Olha o tamanho dessa oportunidade que todos vocês aí têm nas mãos. Agarrem, galera. Agarrem. Não deixem passar, porque muitas das vezes, galera, a oportunidade é que nem um cavalo selado. Ela vai passar uma vez só na sua frente. Se você não aproveitar, vai ficar difícil. É muito difícil a oportunidade passar 2 vezes. E agora, para concluir tudo isso, concluir a sua capacitação, você não pode deixar de assistir a nossa terceira aula, que vai ao ar amanhã. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Porque nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo, simples, claro, exato, para você começar a trabalhar como engenheiro. Então, eu já te mostrei as áreas, já te mostrei os 6 passos para você realizar um serviço, mesmo sem experiência nenhuma na engenharia. E agora eu vou te mostrar o passo a passo para você começar, para você sair da inércia, dar o primeiro passo como engenheiro mecânico, rumo à sua independência profissional. Isso amanhã. E, inclusive, eu vou te mostrar como fazer a prospecção de clientes amanhã, na prática, da forma que a gente faz aqui na nossa empresa. Você não pode perder. Você vai começar com a minha expertise já do mercado, já começar atuando com a minha expertise de mais de 10 anos. Isso em lugar nenhum você vai encontrar.
Então anota na agenda seu celular aí, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, para você não perder a nossa terceira aula com o seu passo a passo, e vou te passar toda a parte de prospecção de clientes também, amanhã. E, galera, agora eu queria dar um recado importante. Muita gente aí me perguntando sobre o meu treinamento completo, me perguntando aqui nas páginas desse treinamento, no meu Instagram, no meu YouTube, em vários locais. E eu queria dizer que eu vou dar todos os detalhes desse treinamento na aula de amanhã também. Então, eu vou explicar ele na prática, como é que funciona, quanto que custa, qual a promoção que eu vou fazer justamente para quem está assistindo esse treinamento aqui também. Todas as condições, para quem é, para quem não é, valor, tudo exatamente na aula de amanhã. Então, na aula de amanhã, eu vou abrir uma oportunidade, uma rara oportunidade, para quem quiser ser meu aluno, quem quiser ter a minha mentoria, quem quiser ter o meu acompanhamento, passo a passo com você, para você ter os seus resultados, chegar nos 15 mil de faturamento de forma muito mais rápida. Ter o meu acompanhamento, a minha comunidade, os meus materiais, tudo isso eu forneço dentro do meu treinamento completo, que eu vou abrir a oportunidade para algumas pessoas e eu vou falar quando que eu vou abrir essa oportunidade na aula de amanhã. Então esteja na aula de amanhã para você tirar todas as suas dúvidas. Na aula de amanhã também eu vou explicar como que você pode fazer para baixar o seu certificado desse evento, tá? Esse treinamento aqui a gente vai gerar um certificado para os alunos. Então, quem quiser o certificado desse treinamento, amanhã eu vou dar todo o direcionamento, como é que você faz para poder baixar o seu. Agora, o que você precisa fazer nesse exato momento? Pegar o seu celular, tirar uma foto e postar nas redes sociais. Me marcar, @Daniel Lemos. Tira essa foto para mostrar para todo mundo que você está se capacitando com esse que é o maior treinamento para engenheiros mecânicos do Brasil. Mostra que você está junto com a galera, que você está na nossa comunidade, que você está se capacitando, você está buscando o melhor. E quando você busca coisas melhores, as coisas melhores são atraídas. Quando você tem positividade, as coisas positivas são atraídas. Então, posta mesmo, me marca, que eu vou fazer o seguinte, eu vou te repostar. Vou te repostar e vou te marcar também, para você ver que eu também estou postando o seu progresso. Então vai lá, não esquece, tira uma foto, me marca, posta lá no seu Instagram. E como sempre, se você está gostando desse conteúdo também, compartilha esse conteúdo com seus amigos. Lembra que eu falei da positividade? Se você está levando positividade, a positividade vai te atrair também. É uma coisa da natureza, é coisa de Deus. Se você quer ajudar as pessoas te ajudam. Então, ó, se esse conteúdo, se esse treinamento está sendo útil para você, tá te deixando um profissional melhor, tá te levando de nível, tá te levando para você poder bater no peito e dizer que é engenheiro mecânico, compartilha isso com seus amigos engenheiros mecânicos também. Só engenheiro mecânico, tá? Engenheiro mecânico ou engenheiros da mecânica, engenheiros de produção mecânica, produção, mecatrônica, enfim, esses engenheiros industriais, engenheiros da área mecânica também, de automação, enfim. Compartilha com seus amigos. Fala, ó, galera, tô assistindo esse treinamento aqui, tá muito bom, é um treinamento gratuito, assiste você também, que eu tenho certeza que vai te tornar um profissional muito melhor. Então, compartilha, galera. Aqui embaixo tem um link, eu vou mandar o link aqui também do nosso blog. Lá no nosso blog vai ter um botão onde você compartilha no seu WhatsApp de forma fácil para 5 pessoas. E já vai com uma mensagem padrão lá, você não precisa nem pensar na mensagem. Então, ó, vou mandar o link do blog aqui, você vai até o final da página, vai ter um botão lá escrito indique essa aula. Você indica essa aula para os seus amigos. Compartilha, galera. Se está sendo bom para você, compartilha, porque a natureza, Deus, só vai te recompensar por tudo isso, eu tenho certeza. E para finalizar, agora eu quero saber o que você está achando dessas aulas aqui. Quero que você vá lá para a nossa comunidade do Telegram. Eu vou compartilhar aqui com você da comunidade do Telegram, para você ir para lá agora. Terminando essa aula, eu quero que você vá para lá agora e me fale o que você está achando de tudo isso. Se você vai querer o arroz com feijão, se você vai querer picanha, se você vai querer pizza, se você vai ser um engenheiro tubarão ou não, se você vai continuar com o seu telhado com problema, ou se vai arrumar o seu telhado agora, nos dias de sol, se você vai montar sua casinha dos 3 porquinhos de concreto, de bloco, ou se você vai continuar fazendo de qualquer jeito, tá? Vai lá para o nosso Telegram, vou colocar aí no chat o link do Telegram. O link do Telegram também está aqui nessa página para você acessar. Bora lá para o Telegram agora e vamos compartilhar tudo que a gente tem lá. Me manda suas dúvidas também lá, que eu vou estar lá agora, depois dessa aula, eu vou estar lá para tirar todas as suas dúvidas lá. Bora pro Telegram. Galera, recados dados, agora nos vemos na principal aula do evento. Se você chegou até aqui, não tem o porquê você não assistir a aula de amanhã.
amanhã, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Você tem que estar lá junto com a galera, junto com a comunidade de engenheiros tubarões. Você tem que estar lá, porque lá eu vou te ensinar qual que é o passo a passo. Você já aprendeu tudo até agora. Tudo, as áreas, como realizar um serviço em 6 passos simples para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. Agora você precisa do quê? Do seu passo a passo para começar, para você sair da inércia. Dar o primeiro passo, realizar os seus primeiros serviços como engenheiro mecânico autônomo. E eu vou te mostrar, inclusive, como fazer o serviço na prática, a prospecção de clientes. Vou te mostrar a forma que eu faço aqui na nossa empresa, na Engenhando Soluções. Vou te mostrar lá, inclusive Google Ads. Amanhã, às 20 horas. Ó, então anota na sua agenda aí, ó. Tá aparecendo a agenda aí para você? Anota na sua agenda. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, para você estar junto com a gente lá, tá? Então, te espero lá na nossa principal aula, não vai perder, hein? E agora, para finalizar, quero deixar aqui todos os relatos dos meus alunos que vocês já viram até agora. Uma coletânea aí de alunos mostrando o porquê vale a pena você atuar como engenheiro mecânico autônomo. Então, fica aí o comentário desses alunos aí para você saber, para você tirar suas dúvidas. Quem está aí meio, será que eu atuo? Será que não? Estou em dúvida, já trabalho CLT, nunca trabalhei na área, não tenho experiência. Dá uma olhada no que os meus alunos têm a dizer aí, e eu tenho certeza que depois de ver, você vai querer começar a trabalhar como autônomo também. Beleza? Te vejo amanhã, às 20 horas, hora de Brasília, na nossa terceira aula. Forte abraço. Hoje os meus ganhos estão acima dos 15 mil reais. Eu já fiz laudo de 9 mil reais, laudo de 5, laudo de 4, laudo de 3, de 2, de 1.000, de 800. Então a gente tem muito serviço, muito campo, tem que ir para cima. É difícil descrever esse sentimento, mas é uma sensação de missão cumprida, sabe? De vitória, de realmente foi para isso que eu estudei, é isso que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. Então, assim, é gratificante demais você ser valorizado por todo aquele esforço que você teve durante a faculdade. É gratificante demais. A liberdade que você tem sendo autônoma é muito boa, assim, sabe? Coisa boa a gente se acostuma rápido, né? Não? Nunca pensei em ser autônoma, mas agora, depois que eu fui autônoma, eu nunca mais pensei em ser CLT, sabe? Hoje, a minha meta é crescer. De uns 3 meses para cá, eu vim fortemente atuando como perito judicial e na área de NR12, total aí de 60k. Em 3 meses, uns 20k por mês. Se isso mudou a minha realidade, completamente, né? Não tenho nem o que falar, isso atuando somente meio período me dedicando a essas 2 áreas. É gratificante, né, você poder fechar algo que realmente te dá resultado e te leva a uma mudança na sua vida. Então hoje, né, eu consigo aí, dentro de um mês, tirar numa faixa salarial, realmente, de um engenheiro. Não tem mais nada. Chegava para uma seleção, aí tinha aqui do lado um engenheiro com 15 anos, eu com 2, 3, com o outro com 20, concorrendo na mesma vaga. Eu disse, eu vou testar agora se isso que o Daniel fala é verdade. Aí eu fui numa padaria, tomar café e disse, sou engenheiro mecânico, trabalho com laudos e vim oferecer meu serviço aqui para você nessa parte de sistema de exaustão, de climatização. Aí em janeiro eu já comecei a fazer laudo, então fiz 3 laudos. Daniel, eu tô só nela que é tanta coisa que eu não tô dando conta. Eu acho que eu tenho trabalho para 2 anos só nessa padaria. Uma das principais coisas que a gente tem que pensar quando a gente se forma ou quando a gente é engenheiro e não está encontrando o caminho é virar aquela chave. Você tem que começar a pensar como engenheiro. A gente não faz isso. Então o que acontece? Fica ainda pensando em chão de fábrica, em aceitar trabalhos de 1.000 e poucos reais por mês, trabalhando 8 horas por dia ou 2.000. Não é mais assim. A pessoa é um engenheiro, tem que pensar como engenheiro, resolver problemas de engenheiro, fazer laudos de engenheiro, fornecer atividades para o mercado de trabalho de engenheiro. E aí vão começar a aparecer serviços de engenheiro. Quando você começar a botar sua mente no trilho certo. Acho que uma coisa que eu descobri com o meu perfil não era o perfil do meu funcionário. Chegava assim, um determinado tempo, eu saturava. Sem falar nessa questão aí sobre faturamentos, então, né? Comparar um CLT para um empreendimento. Se tu tá no empreendimento, a tua capacidade de faturamento é, em tese, né, ilimitada. Se tu tá contratado CLT, tu vai ter um teto de faturamento ali atrelado às horas. Em empreendimentos, tu consegue negócios, tu consegue fazer faturamentos em tese, né, tendendo ao infinito.